A mente humana tem uma tendência curiosa, ela se coloca no centro de tudo. Você acredita que está sendo observado porque você observa a si mesmo o tempo todo. Você sente seus erros intensamente e assume que os outros também sentem. Mas a realidade é diferente. Cada pessoa vive dentro da própria mente, lidando com suas próprias preocupações, medos e inseguranças. Epicteto ensinava que não são os acontecimentos que nos perturbam, mas a forma como os interpretamos. E talvez a sua interpretação esteja inflada. Você não está sendo julgado o tempo todo. Você apenas acredita que está. Agora observe sua própria vida. Quantas vezes você deixou de agir por medo do julgamento? Quantas palavras você engoliu? Quantas decisões adiou? Quantas oportunidades perdeu por causa de algo que nunca foi concreto? Esse é o peso do olhar invisível. Você começa a viver com cautela excessiva, passa a medir cada movimento e lentamente deixa de ser espontâneo. Você se molda, se adapta, se reduz. E o mais curioso é que tudo isso acontece sem que ninguém realmente esteja prestando atenção. Existe um momento na vida em que essa percepção começa a mudar. Você percebe que as pessoas esquecem rápido, que estão ocupadas demais consigo mesmas, que aquilo que parecia tão importante simplesmente passa, e então algo acontece. Você começa a se soltar, porque entende que não existe plateia, não existe julgamento constante. Existe apenas você e a forma como escolhe viver. Marco Aurélio escrevia para si mesmo como um lembrete: a opinião dos outros não define quem você é. E mais do que isso, ela raramente é tão relevante quanto você imagina. O estoicismo separa a vida em duas partes simples: o que você controla e o que você não controla. Você não controla o pensamento dos outros, a forma como interpretam você, o julgamento que fazem, mas você controla suas ações, suas escolhas, sua postura diante da vida. E quando você entende isso, para de desperdiçar energia tentando controlar o que nunca esteve nas suas mãos. A verdadeira liberdade não vem de mudar o mundo ao seu redor. Ela vem de mudar a forma como você se posiciona diante dele. Quando você aceita que ninguém está te observando constantemente, você ganha espaço para respirar. Você se permite errar, se permite aprender, se permite tentar novamente sem o peso da vergonha imaginada. E isso constrói algo poderoso, uma mente mais leve, mais estável, mais independente. Existe um momento silencioso em que isso finalmente faz sentido. Você olha para trás e percebe quanto tempo passou se limitando. Percebe quantas decisões foram baseadas no medo. E entende que poderia ter vivido de forma diferente. Mas essa percepção não deve gerar arrependimento. Ela deve gerar ação. Porque a partir desse momento, você pode viver de outra forma. Então aqui está a verdade, de forma simples. Ninguém liga para você. E isso não é uma tragédia. É uma oportunidade. Uma oportunidade de viver sem medo constante. Sem necessidade de aprovação. Sem a pressão de corresponder a expectativas invisíveis. Você não precisa impressionar. Não precisa provar. Não precisa se justificar o tempo todo. Você só precisa viver com consciência. No final, existe apenas uma pessoa que realmente acompanha cada passo seu, você. E talvez essa seja a única opinião que realmente importa.